As 5 principais deixas que você tem que perceber, isso ele dá até um exercício para você fazer ao longo do livro. Cara, comece a anotar ao longo dos seus dias, e durante 5 dias, sempre que você faz algum comportamento, o que te levou a ele? Hoje eu recebi de uma seguidora que está lá no nosso grupo do WhatsApp falando que para ela é muito difícil parar de fumar porque o companheiro dela deixa cigarro, deixa isqueiro, deixa cinzeiro no ambiente. Então toda vez que ela entra na sala, ela tem vontade de fumar porque isso tudo está à disposição. Então é um lugar que você tem como gatilho, é um horário específico. Isso eu via muito em mim. Às vezes uma deixa ruim para vícios e maus hábitos é justamente um perfil que você segue aqui no Instagram. Do nada, você tá bem pra caramba, do nada o Instagram vem e te mostra um perfil que te provoca, né, como uma deixa mesmo, como um gatilho, a seguir, repetir algum comportamento que você não quer continuar repetindo, de pegar o celular logo no começo da manhã, mas é a minha forma de usar o vício para funcionar como uma forma de ligar o meu cérebro de uma vez que não tem mais volta. Então, mesmo depois que eu vi e fiquei curioso com todas as mensagens do WhatsApp, eu sei que mesmo se eu quiser deitar e dormir, eu não vou conseguir. Fala pessoal, muito boa noite, estamos ao vivo! Estamos ao vivo para falar sobre os gatilhos que disparam os hábitos, de acordo com o livro O Poder do Hábito, junto com o João Marcelo Antunes, da A Jornada do Hábito, que era o Juca do Trailer de Livros, para quem está acompanhando mais de perto aqui as nossas lives, já está por dentro. Criamos ontem aqui, finalmente, o perfil A Jornada do Hábito, exatamente para você ficar dentro do assunto. Ih, peraí. Enviar solicitação. Eu estava esperando o Juca entrar na Jornada do Hábito, mas é óbvio, é o Trailer de Livros. E aí a gente vai falar aqui, olha lá, Leila Chagas está lendo aqui, Leilane Chagas está lendo o livro. Eu resolvi trazer o livro, porque às vezes a gente fica falando do livro e muita gente não associa, né, ao amarelinho da capa que tá... E aí, Juca? E aí, João cara? Marcelo Antunes? Pô, agora você tá me mandando. Agora já que eu virei Juca, agora já voltei para ser João Marcelo, já tô até perdido. Né? Tem que decidir isso, cara, porque o meu hábito é te chamar de Juca. Mete blog, é Juca agora, já tô até me identificando como Juca. A galera que veio da Jornada do Hábito pro WhatsApp já me chama de Juca, então agora vamos de Juca mesmo. Boa. João Marcelo Antunes tem mais autoridade, né? E Juca é mais próximo. A gente fica nessa tensão. Eu também fico pensando até em mudar meu nome artístico para Eduardo Nagli. Será? Acho que ficaria... Não sei, cara. Eu lembro do Moscovis, lembra? Era do Moscovis, aí depois virou Eduardo Moscovis. Eu vou até ver como é que ele tá se auto-nomeando, assim, ultimamente, para ver como é que ele tá. Mas aí, enfim, agora eu lembrei, saí correndo aqui para pegar o livro, porque acho que muita gente ouve a gente falar sobre o poder do hábito, mas aí não associa a capa, que está em todas as frentes de livraria aí, espalhadas pelo Brasil, porque esse é um dos livros que pautou a discussão sobre hábitos, a discussão moderna, né? Acho que foi o primeiro best-seller a apresentar e colocar o vocabulário aqui, por exemplo, das deixas, que a gente vai falar hoje, né, dos gatilhos, e da rotina e da recompensa, né? Acho que foi também, cara. Acho não, tenho certeza. Esse foi o primeiro livro que viralizou, eu não sei se na época que ele foi lançado a palavra viralizar existia, mas ele foi o primeiro livro que viralizou, assim, que se tornou conhecido de muita gente. Eu sei que muita gente sabe do livro, mas não leu o livro, mas ele com certeza foi o primeiro a introduzir esses conceitos, assim, que trouxe várias pesquisas interessantes. Ele que trouxe a primeira pesquisa, que é uma pesquisa de 2006, falando que mais de 40% das nossas atitudes são hábitos. Então, foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, foi nesse livro, com certeza. Não, é a primeira vez que eu ouvi falar da questão do hardware, né? Da parte do hábito, da automação de comportamento, dos gânglios basais, né? Gânglios basais. Dos gânglios basais, ou seja, e ele mostra até o caso das pessoas que tiveram a inflamação no cérebro por conta de inflamação, infecção viral, pessoas que perderam parte do cérebro, né, relacionadas à inteligência, ao córtex pré-frontal, e várias partes estruturais do raciocínio ali no cérebro. Da memória. E ao mesmo tempo, da memória, e a memória de curto prazo, né, que perderam a memória de curto prazo, ao mesmo tempo conseguiam criar novos hábitos e manter hábitos antigos intactos. E sem, por exemplo, fala assim, do cara que eu esqueci o nome dele agora, que ele não conseguia
ele não conseguia desenhar a planta da casa dele, que ele morou durante anos, aqui é a cozinha, aqui é o quarto, aqui é a sala de TV e tal, mas ele conseguia repetir o comportamento ali e fazer as coisas que ele sempre fazia na sala, de fazer fritar os ovos com bacon dele, era dos nossos, né? O cara fritava ovo com bacon, e aí ele esquecia que ele tinha fritado ovo com bacon, ia lá, fritava outro ovo com bacon, e esquecia, ia lá, fritava, mas ele sabia se mexer na casa, mas ele não sabia que sabia, ele não sabia explicar o que ele estava fazendo, e aí, baseado em todas esses indícios, assim, né, com essa coisa da ressonância magnética funcional, né, medindo a atividade do cérebro em determinadas atividades. E aí o autor chegou à conclusão, né, o autor, na verdade, ele deu voz aos estudos científicos, né? Ele deu voz e mastigou pro civil, e é mais ou menos o que a gente está querendo fazer agora, né, com todos esses livros e todos esses estudos e tal acumulados. A gente quer mastigar mais uma vez e passar para as pessoas da forma mais simples possível, né? E mais do que isso, mostrar a nossa experiência empírica também, né, cara? Porque eu acho que tanto eu quanto você, nós somos pessoas de bons hábitos, né? E que isso não é fácil, assim, por exemplo. Quando você construiu, por exemplo... Não, você é um cara de bons hábitos. Baseado na média da população, pô, a gente tá voando. Tá voando. Mas baseado no potencial humano, eu não sei. Baseado no potencial humano, eu não sei. Aí, com certeza, é uma análise que eu gostaria de saber. Mas, cara, eu transformei muito a minha vida através dos hábitos. Assim, eu realmente não era nada do que eu sou hoje. A gente já falou sobre os vícios também, né? Eu carreguei um vício durante 17 anos que eu consegui me livrar usando ele, que é muito do que a gente fala na jornada do hábito, né? Que é você usar o seu vício como uma ponte para você se livrar, para você formar bons hábitos. Mas eu acho que a gente, baseado na média, a gente tem muitos bons hábitos, assim. E os hábitos não são fáceis de formar. Você, por exemplo, você teve durante alguns meses a experiência do banho gelado, que é uma coisa que as pessoas não é fácil para as pessoas. Não, banho gelado não, me respeita. Banheira de gelo. Banheiro de gelo, desculpa, eu te respeito. Banho gelado, a galera aí, 5 horas da manhã, tomei um banho gelado e tá aí, pô, tirando onda. Agora quero ver quem vai entrar na banheira de gelo, ficar 7 minutos. Pois é, cara, com todos os meus bons hábitos, eu não sei se isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, cara. Embora eu reconheça e saiba dos benefícios que o banho gelado traz para a saúde, até no sentido de controle emocional, né, melhor adaptação das suas emoções, etc., mas de diminuir a inflamação. Mas, meu irmão, não sei se isso é uma coisa que eu estou disposto a fazer. Assim, realmente eu tiro o chapéu. Eu acho que acostuma rápido, cara. As primeiras vezes o negócio assusta mesmo. Mas você já viu o vídeo das mães, acho que são russas, que pegam um bebezinho recém-nascido? É uma tradição em vários lugares no leste europeu das mamães pegarem um filhinho recém-nascido, não sei quantos meses, quantas semanas, enfim, mas são bebezinhos recém-nascidos mesmo, bem novinhos. E aí entram com eles no lago congelado, desde cedo. É porque a gente foi criado aqui, ainda mais no Brasil, Rio de Janeiro e tal, né? Que a gente foi criado ali. Eu fui criado em Rio de Janeiro, você foi criado em Rio de Janeiro, Friburgo. Já é mais friozinho um pouco do que o Rio, mas não o Brasil, ou por exemplo, o sudeste do Brasil, não é uma área muito ligada às estações definidas do ano, né? O inverno, frio. O verão é meio que verão o ano inteiro aqui, né? Sol pra caramba. Então a gente não tá tão acostumado assim. Mas eu lembro também daquele filme, acho que a gente já falou sobre isso, né? O Regresso do Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, que mostra ali ele fugindo, pisando na água, no meio do gelo ali, correndo, aí tem que dormir dentro do cavalo. Então acho que é uma coisa muito natural ali do ser humano sobreviver, adaptar. E acho que essa perspectiva assim do bicho, do nômade, sabe? Caçador-coletor, é uma coisa que me ajuda muito a superar as dificuldades, assim, desde o jiu-jitsu, quando eu tô ali passando um perrengue. Hoje eu tava conversando com um personal lá da academia, e ele falando que, pô, eu já até participei de algumas lutas de Muay Thai, mas no jiu-jitsu fico meio claustrofóbico, pra mim é mó perrengue e tal. E eu lembro que quando eu era faixa branca, é normal, né? Uma das coisas que define a diferença do faixa branca pro faixa azul é justamente a capacidade que ele tem de não bater quando ele tá simplesmente exausto e assustado. Às vezes o cara desiste. Alguém aqui. No 100 quilos, o cara botando uma pressão em cima de você, você tá exausto e aí você fica, realmente, parece que você tá enrolado num cobertor dentro da máquina de lavar e tá sendo lavado ali, te afogando. E aí, a diferença do faixa branca pro faixa azul, na minha concepção, assim, mais forte é duas coisas.
aguentar, sobreviver, né, a essas situações desagradáveis, eufemisticamente falando, e saber dosar o gás, para você também não dar todo o gás no começo e ficar depois só se defendendo ali, pedindo pro cara montar, porque você não aguenta ali a pressão ali da passagem de guarda. Seja lá do que for, mas eu concordo com você. Acho que isso é de usar força também. Às vezes eu fazia muita força quando era faixa branca. Força para fazer. Hoje em dia eu sou bem mais calmo. Mas aí tem muito a ver com a respiração também, que você falou. Né? Você dosa mais a força, mas você vai dosando a respiração. Mas eu acho o jiu-jitsu sensacional para você trabalhar isso, cara. Eu acho que já fiz Muay Thai, já fiz boxe. E eu acho que o jiu-jitsu é bem mais desconfortável, principalmente quando você está começando, cara. Eu digo assim, colocar a perspectiva, que é a minha perspectiva pessoal, de que a gente é um bicho nômade, caçador-coletor, que passou pela Era do Gelo, passou por todas as grandes guerras, todas essas batalhas aí contra o tigre dentro de sabre, caçou mamute, né? Pô, passou pela área, a época ali do deserto, ali no Oriente Médio. Pô, a gente é uma máquina de sobrevivência muito forte. Então, nessa perspectiva é que eu acho interessante a gente se colocar em situações de extremo desconforto controlado e, a partir daí, também ir construindo novos hábitos, né? Não, o hábito já é uma resposta adaptativa a tudo isso que a gente sobreviveu, né? Porque isso que a gente vai falar hoje, o próprio ciclo de deixa, rotina e recompensa, a recompensa ela entra justamente para te forçar a repetir alguma coisa que foi positiva dentro desse ambiente super caótico. Então, por exemplo, você ia em algum lugar, você encontrou comida naquele lugar, você trouxe comida, o teu cérebro com aquela recompensa fala, meu irmão, volta lá e faz isso, porque lá teve recompensa. E aí você começa a fazer isso. Então, o seu hábito, ele é uma resposta adaptativa do seu corpo para que você continue em busca daquilo que vai te fazer sobreviver. É que hoje em dia, tem até no livro da Ana Lembick, que é o Nação Dopamina, ela fala, nós somos cactos numa floresta tropical, ou seja, a gente é um cacto que lidava muito pouco com dopamina especificamente para que o cérebro lembrasse de uma coisa que foi recompensadora, e hoje a gente abre rede social, a gente come McDonald's, a gente mesmo faz um monte de coisa que estimula a dopamina o tempo inteiro, né, cara? Não, e o autor também ele coloca essa perspectiva do bicho também no sentido de que ele fala assim que, beleza, você tem que memorizar mais ou menos onde tem as frutinhas mais docinhas, saborosas, onde tem os bichos para você caçar, onde tem mel. Ao mesmo tempo, você tem que estar livre com a sua inteligência para poder olhar para ver se tem uma onça ali atrás da árvore. Exatamente. Né? O cara coloca muito essa perspectiva no livro também, que é interessante, que é bem o que a gente estava falando, que a gente usa como referência na nossa vida pessoal também, com essa coisa do jiu-jitsu, do gelo, né? Da maromba aí, da musculação, calistenia, que você é craque da calistenia. Eu quero aprender a fazer aquela barra completa, cara, aquela que faz assim e fica. Eu nunca fiz essa, nunca consegui. Pô, eu nunca fiz essa. Essa daí, hoje em dia eu já tô. Agora eu entrei no CrossFit, eu regredi um pouco, porque tive que reaprender vários movimentos que eu já fazia. Cara, você usa. Aliás, isso é uma coisa interessante que você falou do hábito. Por isso que a gente treina muito, qualquer coisa que você vai fazer de exercício, você treina muito, justamente para aquilo virar automático na sua. Por exemplo, no jiu-jitsu, você treina muitas posições para liberar a sua mente para pensar em alternativas criativas no meio da luta. Se você tivesse que ficar pensando mecanicamente em todas as posições o tempo inteiro, você nunca ia conseguir ser criativo. Você ia só ficar ali com o seu racional ligado. Quando você é faixa branca, acontece muito isso, né? Igual quando você começa a dirigir um carro. Eu tenho que passar a marcha, pisar na embreagem, olhar para o lado, ou não. Depois você já consegue até dirigir conversando. E todas as atividades respeitam mais ou menos esse mesmo processo. Você torna ela automática para liberar o seu cérebro para o processo criativo, né? O jiu-jitsu é tipo o xadrez nesse sentido, assim, né? O xadrez, quanto melhor o enxadrista mais jogadas à frente ele consegue visualizar, né? E com o jiu-jitsu é a mesma coisa. Quando as defesas e os ataques, eles, quando estão já nos gânglios basais ali, né? Como hábito, comportamento automatizado, você está livre para ficar pensando ali, como é que está a respiração do cara, como é que, né? O que eu posso fazer depois disso, pensar várias coisas à frente ali, para colocar a guerra no seu terreno de vantagem, né? Mas eu acho que a melhor leitura, a melhor analogia foi essa que você fez da época que a gente era caçador-coletor, assim. Era uma resposta justamente para você saber aonde você tinha que ir
enquanto você tem liberdade para você prestar atenção nas outras coisas que são mais urgentes no seu ambiente para você não morrer, né? Então você tinha uma resposta adaptativa de direção vinculada à recompensa, mas ao mesmo tempo você tinha uma outra resposta adaptativa que era liberei espaço do seu córtex pré-frontal para você prestar atenção nas outras coisas. E eu acho que isso é uma perspectiva que ajuda a gente até hoje, né? Até hoje a gente é salvo por isso, a menos quando a gente tem algum hábito que não é um bom hábito, mas isso é importante também falar para as pessoas que o teu cérebro não sabe o que é um bom ou mau hábito. Ele simplesmente identifica uma rotina que você repete muitas vezes e que te traz alguma recompensa. Ele não classifica subjetivamente se é bom ou ruim. Isso é uma classificação nossa. Ah, você fuma. Puta, a gente sabe que isso faz mal, porque existem vários estudos, etc. Mas o teu cérebro só sabe que toda vez que você pega um cigarro e você fuma, você tem uma recompensa de dopaminérgica no seu cérebro que te leva a repetir aquilo ali várias vezes. É muito engraçado também no livro A Lógica do Consumo. Foi a primeira vez que eles fizeram um estudo com milhares de pessoas usando a ressonância magnética funcional e eles analisaram essa coisa do fumo, que assim, quando a pessoa era impactada por uma imagem horrível ali no maço do cigarro, a pessoa que já era viciada, ou seja, habituada a fumar o cigarro, ela ficava nervosa, ansiosa, porque antecipava aquilo para ela, falava, putz, imagina, ver uma pessoa com um pulmão todo sujo. Aí ela imagina, caraca, o meu pulmão vai ficar todo sujo, eu vou morrer mais cedo. Aí fica ansiosa. Aí a resposta do cérebro é assim, nossa, eu tô ansioso, preciso de um cigarro. Então, meio que, paradoxalmente, a pessoa via o negócio e mesmo assim, né, isso é um exemplo assim de gatilho muito, muito claro, assim, né? Mesmo que tudo mostre que é ruim para você fumar, essa coisa do gatilho, aí seria um gatilho emocional, né? Seria um gatilho emocional. Você No tá ali livro ele fala de 5 racionalmente. gatilhos, né? Sim, sim. No livro ele fala Então, de eu 5. quero que você explique melhor assim essa parte para as pessoas. Quais são os tipos de gatilho diferentes aqui, citados pelo autor, Então, no Poder do a Hábito? gente já falou disso. A gente falou do ciclo, né? O ciclo do hábito é deixa ou gatilho, rotina, que é o hábito em si, e recompensa, né? O hábito não funciona sem a recompensa. Sem recompensa, você não vai ter um hábito formado. Mas como você está nessa busca de, cara, eu quero mudar a minha vida. Então você quer mudar algum tipo de comportamento. A regra de ouro do hábito, ele fala isso no livro. Qual que é a regra de ouro para a mudança de um hábito? É você identificar a deixa, o gatilho, e identificar a recompensa. Então, como a gente hoje, a gente pode falar de tudo, mas como o objetivo era a gente deixar mais clara essa questão da deixa, as 5 principais deixas que você tem que perceber, isso ele dá até um exercício para você fazer ao longo do livro. Cara, comece a anotar ao longo dos seus dias, e durante 5 dias, sempre que você faz algum comportamento, o que te levou a ele? Então, foi um lugar que você esteve? Por exemplo, toda vez que você... Hoje eu recebi de uma seguidora que está lá no nosso grupo do WhatsApp falando que para ela é muito difícil parar de fumar porque o companheiro dela deixa cigarro, deixa isqueiro, deixa cinzeiro no ambiente. Então, toda vez que ela entra na sala, ela tem vontade de fumar porque isso tudo está à disposição. Então, é um lugar que você tem como gatilho. É um horário específico. Isso eu via muito em mim. Sempre, 3 horas da tarde, me dava vontade de comer um doce. Eu não sabia por quê. 3 horas da tarde eu tinha vontade de comer um doce. É um estado emocional que você tá. Então, esse que você falou, por exemplo, a ansiedade te leva a fazer ou ter algum comportamento específico. É uma pessoa específica que você encontra. Por exemplo, eu já tive situações dentro da minha família que uma pessoa específica, toda vez que eu encontrava com ela, me levava a me sentir de um jeito que acabava me fazendo fumar. Ou é uma atividade... É igual aquela coisa, né? Diga-me com quem andas e te direi quem é. Né? Aquela coisa de tal, não vou falar. Mas isso é muito verdade, porque se você pegar a maioria dos livros de hábitos que foram escritos depois desse, que às vezes até trazem uma visão um pouco mais completa das pesquisas, o principal fator que te influencia é o seu ambiente. E dentro de ambiente, entenda-se pessoas também com as quais você se relaciona. Então, é difícil você, por exemplo, numa casa que só tem fumante e você quer parar de fumar, você conseguir parar de fumar. Porque você vai ter gatilhos variados o dia inteiro que vão te levar a pensar sobre aquele hábito. E, por último, é alguma atividade imediatamente anterior ao que você faz. Então, você fez alguma coisa que te levou àquele comportamento? Então, essas cinco deixas são normalmente as 5 principais deixas que levam a gente a ter eventuais comportamentos repetitivos. Então, você pode pensar em várias coisas. Você pode pensar
Que horas você escova o dente, por exemplo? Sempre depois de alguma atividade, ou seja, ou depois de uma refeição, ou depois que você acordou. Tem sempre alguma coisa anterior ao hábito de escovar o dente. É difícil assim, tô me sentindo mal, vou escovar o dente. Você não linka escovar o dente a um estado emocional. Você linka ele a alguma atividade imediatamente anterior. Ao mesmo tempo, é difícil, pelo menos para mim, você linkar um hábito como fumar a um horário, por exemplo. Normalmente, para mim, era linkado a um estado emocional. Quando eu me sentia... Não, mas tem aquela coisa também, quando eu fumo, quando eu tomo um cafezinho, me dá vontade de fumar um cigarro depois. A galera fala muito isso. Eu nunca Então, fumei cigarro, mas... E tem a coisa também, exatamente. eu só fumo quando eu bebo. Também a pessoa fica falando isso, né? Então, uma E tem atividade o que você imediatamente falou também anterior. de escovar o dente, ele cita também no livro a coisa de sentir a camada de sujeirinha em volta do dente, né? Que funciona como uma deixa para a pessoa querer escovar o dente. Mas isso já existia um monte de campanha para as pessoas escovarem o dente, baseado nessa mesma coisa, a sensação de sujeira, passando a língua assim, sentindo a película de comida ali no dente, mas só conseguiram realmente efetivar o hábito da escovação depois que colocaram os óleozinhos de hortelã, esses óleos que dão uma leve irritada na mucosa bucal, né? Que dá essa sensação de frescor, de ardidinho, É a que recompensa. funcionou com a recompensa. Mesmo sendo a recompensa, eu imagino no início de tudo isso, que a gente já está acostumado a escovar o dente com pasta de hortelã refrescante, desde que a gente se entende por gente, né? A minha filha odeia assim, tem pimenta, papai, tem menta, ela não quer. Mas a gente não tinha muito essas pastas de tutti-frutti. Eu lembro da Tandy, quando lançaram a Eu lembro Tandy, eu já também. escovava. A Tandy tem cheirinho de chiclete, não sei o quê. Só que na minha época eu já estava grande, já estava acostumado com a pasta que arde a boca, assim. Mas na época deve ter sido uma coisa muito estranha, né? Um negócio que arde a boca do nada, assim. Quase ninguém devia mascar hortelã, coisas assim, eucalipto, nada assim. Então isso deve ter sido uma coisa muito doida, assim, cara, olha só, prova aí, né? Uma pessoa deve ter falado para outra. Eu acho que ele tirou. O que fica claro no livro é Charles Dawkins, eu acho o nome do cara. É Ele. A Duhigg. Eu nunca sei pasta falar o nome dele, Pepsodent. cara. É, Eu falava não, Duhigg, não. mas é Duhigg. Não, não, não. O Charles Ah, Dawkins é o cara que inventou a o cara que recompensa inventou. para Não, pasta não, de viajei. dente. Esse aí é o Charles Duhigg. É, mas eu não sei falar o nome dele, cara. Eu erro toda hora, porque eu decorei Duhigg, mas não Mas é. eu falo assim também. Ninguém fala Duhigg, eu acho. Acho que o Cara, pessoal acho que fala é isso, Duhigg, irmão. Duhigg. Eu falo Enfim, Charles pesquisem Duhigg. aí, é Duhigg ou Duhigg, É ou isso o que aí. será depois. Mandem um áudio pro Juca. Aliás, pô, pegando a deixa aqui, sem muita deixa, meio que na grosseria aqui, o, as redes sociais elas funcionam mais ou menos como o nosso cérebro, elas tentam mimetizar, imitar o jeito que funciona o cérebro humano, as relações humanas e tal. Então, assim, para você criar o hábito para o Instagram te mandar conteúdo relacionado ao hábito, se você quer tomar as rédeas aí do seu hábito e fazer mudanças significativas na sua vida e melhorar esses comportamentos automatizados, tirar os vícios que você não gosta e substituir por hábitos produtivos aí que vão construir um futuro melhor para você. Então siga aqui a Jornada do Hábito com a gente, comente, compartilhe, porque aí é que a gente vai mostrar para a ferramenta, né, dar direcionamento para a ferramenta repetir esse comportamento de sugerir conteúdo relacionado a hábito e principalmente com a Jornada do Hábito, o Duda Nagli, o Juca, do Trailer de Livros, e principalmente o conteúdo A Jornada do Hábito, que é nosso perfil novo no Instagram, que vai ficar o tempo todo colocando para vocês um monte de deixa boa para vocês dispararem bons hábitos e aprender mais sobre esse mecanismo. Então vamos hackear o Instagram, seguindo, por favor, vocês podem parar aqui a live rapidinho, vão lá, a Jornada do Hábito, tudo junto, sem acento, sigam lá a Jornada do Hábito. E depois de acabar a live, sim, vocês dão uma maratonada lá no Trailer de Livros, ali no Viva Bem com a Timidez, compartilhem aí com todo mundo que você sabe que precisa desse chacoalhão junto com você. Porque essa coisa de você fazer junto, né, em comunidade, igual o Juca tá super ativo lá no grupo do WhatsApp da Jornada do Hábito, interagindo com o pessoal toda hora, no direct aqui também, no Instagram, né? Então é muito importante para você, tipo, a união faz a força mesmo. Uma pessoa ajuda a outra, uma pessoa dispara o gatilho da outra, né? Puxa, deixa da outra, e vai se retroalimentando, né?
É Com uma certeza, coisa. cara. Mas eu acho que assim, o mais importante para mim disso tudo é que, cara, eu realmente acredito na mudança. Assim. Eu realmente falo disso e eu acho que acredito que você também. Porque, para mim, a minha experiência empírica com a inclusão de bons hábitos na minha vida, ela foi, cara, substancial. Assim, ela mudou completamente a minha vida. Eu consegui incluir bons hábitos na minha vida. Mudou completamente os meus comportamentos, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, a minha saúde. Então, me livrei de vício. Então, eu falo muito disso e eu gosto de trocar ideia com vocês quando vocês me procuram via DM ou quando vocês entram lá no grupo do WhatsApp buscando já o nosso e-book, que já está disponível também, a aula também já está disponível com passo a passo para você criar um bom hábito. E aí ali a gente leva em consideração não só o livro do Charles, mas várias coisas que a gente aprendeu ao longo desse tempo, é que realmente funciona. Realmente funcionou para mim e eu tenho certeza que pode funcionar para vocês também. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês queiram falar, eu estou sempre à disposição de vocês. Boa. O pessoal comentou aqui, fixa aí no comentário, eu botei siga o perfil A Jornada do Hábito. Acho que está escrito Boa. certinho aí, não sei se dá para clicar. O Instagram até hoje não é muito prático com links, né? Ele é desconfiado, eles acham que, pô, você vai colocar links, as pessoas vão ficar saindo do Instagram, né? Então eles querem manter a gente dentro do Instagram, eles ficam nessa paranoia, assim, atrapalha a experiência do usuário, na minha opinião. Mas eles devem estar certos também, de alguma forma, porque realmente a plataforma Instagram é um sucesso. Mas a gente tem que ajudar o Instagram a ajudar a gente. Então, vamos hackear aí, baseado no nosso comportamento dentro da rede, assim. Eu acho que é importante também a gente tirar vícios também de seguir um monte de perfil que a gente nem sabe por que está seguindo. De repente, né, fica vendo um monte de coisa que não acrescenta em nada. E acho que dá para a gente colocar também nessa perspectiva, né, que às vezes uma deixa ruim para vícios e maus hábitos é justamente um perfil que você segue aqui no Instagram. Do nada, você tá bem pra caramba, do nada o Instagram vem e te mostra um perfil que te provoca, né, como uma deixa mesmo, como um gatilho, a seguir, repetir algum comportamento que você não quer continuar repetindo. Então, acho que dar uma limpada no feed aqui, em quem a gente segue, acho que pode funcionar também, né, nessa coisa de buscar bons gatilhos, né? Buscar boas deixas. Com certeza. Até eu sofro disso às vezes, cara. O Instagram é tipo um buraco negro, às vezes. Você entra ali, eu entro ali para fazer alguma coisa específica, por exemplo, para falar com algum seguidor, alguém que está com alguma dúvida. Se eu clicar em uma coisa, daqui a pouco, quando eu vejo, já perdi 5 minutos, já deu me dar conta, já vi um rio de um cachorro esquiando, ou de um paraquedista. Outro dia eu vi um cara esquiando, caiu dentro de um buraco. Meu irmão, cara, o que será que aconteceu? Eu fui pesquisar o que tinha acontecido com o cara, porque ele vem com a GoPro esquiando e filmando, do nada a neve cai, ele cai dentro de um buraco, e aí o vídeo para. Eu falei, não será que aconteceu isso? Eu não vi esse. Mas eu vi um que o outro tá esquiando, aí de repente ele ouve um barulho, quando ele cai, ou para respirar, ele ouve um barulho, aí ele vai cavando na neve, ele acha uma pessoa soterrada, e ele salva o cara. Não, esse aí viralizou também, muito doido, cara. Mas aí eu vi também manchetes assim, esquiador, salva, não sei o quê. Aí eu falei, cara, presumi que o soterrado sobreviveu. Mas você tem noção, a gente está aqui agora falando de 2 vídeos, não tem nada a ver com o que a gente está falando. Nada a ver. A gente viu isso em algum lugar e a gente está aqui falando. Não, mas a minha ideia aqui é puxar a galera para hackear, por exemplo, dá para criar playlist nos salvos aqui no Instagram. Então eu crio, tem playlist da Zoe, tem playlist de arquitetura, playlist de novidades, playlist de utilidades domésticas, eu crio várias, assim, sabe? Então, tem vários assuntos que eu gosto, eu vou criando playlist. Então eu recomendo que vocês façam isso também, com conteúdos interessantes sobre hábitos e vícios, né? No caso, a gente está falando aqui, juntando as duas coisas, mas você pode segmentar ainda mais, você pode criar hábitos, tipo, comportamentos automatizados bons, e os vícios que seriam os maus, né? E aí você pode acompanhar também, não só acompanhar a gente, mas eu digo acompanhar o assunto, os autores dos livros, outros perfis sobre o assunto. E no caso, o Viva Bem com a Timidez fala muito de hábito, mas voltado para a melhora da comunicação, melhora da oratória, do seu posicionamento no mundo profissional, corporativo, pessoal, amoroso. Então, eu acho que a gente ajudar a plataforma, porque é muito fácil a gente criticar também o Instagram só mostra besteira. E tirar nossa culpa da parada. Pô, mas a gente tem que ter o hábito
navegar bem ali na plataforma, né? A plataforma está lá, você pode operar de uma forma caótica ou você pode operar de uma forma toda organizada, assim, buscando fazer da forma mais limpa possível, né? É marcar também, ó, esse conteúdo não me interessa. Então, você pode fazer isso. Você clica na publicação e fala, não quero mais ver esse tipo de conteúdo. E salvar, compartilhar, seguir o que você realmente quer, né? Então, estou falando aqui porque a gente está aqui, né, no Instagram. E a gente está criando o novo Instagram. Como é que chama mesmo o novo Instagram? A Jornada do Hábito. Vamos repetir, a gente tem que repetir 66 vezes durante a live para virar hábito, brincando. Essa coisa é meio mito, né, cara? De um número mágico, 21 vezes, 60 e tantas vezes. Aliás, eu vou deixar isso claro aqui agora. Não acreditem quando alguém falar que um hábito é formado em tantos dias. Essa questão dos 21 dias, ela foi tirada de um médico que ele tratava pessoas que tiveram algum tipo de amputação de membro. E essas pessoas levavam cerca de 21 dias para se acostumar com a falta desse membro. Só que a pesquisa mais recente que existe sobre hábitos, ela, na verdade, ela é quase inconclusiva. Porque o que ela mostra é que, analisando as mais diferentes pessoas na tentativa de formar os mais diferentes hábitos, eles chegaram à conclusão de que um hábito pode levar de 18 a 254 dias para ser formado. Então, não 255 e não 17. Não vai confundir aí, pessoal. Então é uma conclusão que, na verdade, não te ajuda muito. Mas o que eu gosto dessa conclusão é porque quando você entra na jornada do hábito, você não está nela para um determinado número de dias. Você está nela para sempre. Você não quer entrar na jornada de um hábito para você ler um livro. Não faz sentido. Se você quiser ler um livro, pega o número de páginas, divide pelo número de dias que você quer ler, lê lá o número de páginas, você vai ler um livro. Mas se você quer ser um leitor, você não deveria se preocupar com quanto tempo leva para aquilo virar um hábito. Porque você vai começar a sentir indícios de que aquilo está virando um hábito. Então, por exemplo, a automação do hábito, a automação da rotina, uma das características dela é que você passa a não ligar mais se você está bem ou mal, motivado ou não, para fazer aquilo. Você começa simplesmente, igual o exemplo que você deu do poder do hábito, a primeira história desse cara que você está falando, o nome dele é Eudin. Ele tem uma infecção viral que acaba comprometendo os lóbulos frontais dele, que comprometem a memória. E aí um dia ele está em casa, você perguntar para ele onde ele mora, ele não sabe. Perguntar o nome da mulher dele, ele não sabe. Mas um dia ele está em casa com a mulher se distrai na cozinha e ele some. Aí fica todo mundo, meu Deus, acabou o Eudin, vamos achar Eudin, isso aqui. 15 minutos depois ele volta como se nada tivesse acontecido. Não, isso a mulher sai para procurar, mobiliza metade do bairro, todo mundo vai procurar o Eudin. E aí quando ela desiste, fala, puta, agora eu vou passar em casa aqui, porque aí o Eudin tá lá trocando de canal na TV. Como se nada tivesse acontecido. E nem entende o reboliço. Ele fica até assustado, porque ele fala... E aí foi aí uma das coisas que os cientistas descobriram aí, que o hábito, ele não tem link nem com o seu pensar, nem com a sua emoção mais. Ele vai para o gânglio basal e ele fica ali. Imagina que você foi abrir uma trilha numa floresta. E você abriu essa trilha e passou mato a mato na trilha. Aquela trilha vai ficar ali para sempre. Você pode abrir outras trilhas na floresta. Depende, vai ficar né? Depende. Porque ali tem aquela coisa do hábito, tem muito a ver com isso. Você passar uma vez com o facão na trilha, o negócio rapidinho ali, o mato vai tomar conta de novo. Mas se for direto, todo dia passando ali, aí vai ficar um caminhozinho, uma trilha de terra no chão, não vai mais crescer plantinha no chão, e vai ficar ali o negócio todo certinho, né? Um túnel ali passando no meio do mato, né? E isso que ele mostra nessa segunda história, a primeira história da Lisa, que essa primeira história do livro, está no prólogo do livro, não é nem no capítulo 1. É a história da Lisa, porque o cientista, ela mudou totalmente de hábito. Ela perdeu 27 quilos, ela mudou de emprego, ela parou de fumar. Só que quando os cientistas colocaram a ressonância magnética no cérebro dela e mostraram, por exemplo, uma comida que ela gostava muito, o caminho neural do cérebro, a área que acendia, continuava acesa. Só que agora acendiam também novas áreas que tinham a ver com autocontrole, com disciplina, etc., que ela construiu. Então, o hábito ele é tão forte que você nunca vai conseguir eliminar 100% aquele caminho neural que o Nagli está falando, que você passou ali tantas vezes que não nasce mais mato. Mas você consegue criar outras trilhas dentro da própria floresta que você vai conseguir trilhar. Então, se por acaso você voltar, é por isso que tem essa coisa dos alcoólicos anônimos, né? Que é um dia de cada vez e tal. Acho exatamente. Acho que essa coisa que foi uma instituição criada sem muita pegada científica e com muita coisa religiosa, né? Com muito apelo religioso. Aí durante
o mundo científico ficou com preconceito ali, né? Por causa Exatamente. dessa E coisa ele de não falava muito Deus de e de tal. terapia, de análise, de psiquiatria, ele não falava muito disso. Então, e aí o livro coloca isso também, né? E fala que depois de um tempo eles foram ver que a teoria ali dos Alcoólicos Anônimos ela tinha uma base muito consistente, independente desses detalhes, assim, que eram muito relacionados a você ir vencendo uma coisa de cada vez e você saber que se você vacilar e voltar com um hábito antigo que você já tinha superado mesmo há muito tempo, é tipo andar de bicicleta, né? O teu Exatamente. cérebro continua lembrando daquele caminho, o teu gânglio basal, enfim, a parte que for responsável. Então, e você volta a automatizar aquele comportamento como se fosse, como se tivesse feito ontem, né? Então é uma coisa que você pode sim criar outro, você pode nunca mais repetir, mas você sabe que aquilo tá lá. Então a gente tem que tratar com respeito aquilo, né? Falar assim, ó, igual você sair entrando no mar, pô, tá cheio de bandeira vermelha ali, pô. Um monte de surfista com a prancha fincada na areia, a galera que entende de mar tá ali com a prancha fincada na areia, os caras estão na areia, você chega ali e vai dar uma nadada, né? Pô, você tem que respeitar o mar, né? A gente que foi criado no Rio de Janeiro cresceu com essa expressão, tem que respeitar o mar a gente... Então a gente tem que respeitar esses hábitos passados também e para não ser levado ali para a vala, né? Pra não ser puxado de Exatamente. novo para aquele turbilhão ali dos gatilhos antigos, das recompensas antigas, das rotinas antigas. Mas o que eu acho muito incrível nessa questão do Alcoólicos Anônimos é essa abordagem mais pragmática, mais prática, que eu vi as pessoas escrevendo aqui, dos 12 passos, de você ter um padrinho. Porque o padrinho, por exemplo, como você faz para tornar um hábito satisfatório? É difícil você tornar um hábito satisfatório no começo, porque você não tem a satisfação ainda de fazer aquilo ali, principalmente se for exercício, se for comer melhor, se você está acostumado a comer muito mal, o cérebro não troca muito bem uma coisa que te dava muita dopamina por uma coisa que vai te dar menos dopamina. O cérebro tem resistência a isso. E, obviamente, porque ele vai querer uma coisa que é menos gostosa agora? Não vai querer. Então, eu vi alguém escrever aqui, eu achei que isso só acontecia comigo. Não, isso é uma coisa fisiológica do nosso cérebro. Acontece com absolutamente todas as pessoas do planeta. Qualquer pessoa que tentar fazer essa troca vai passar dificuldade. E o padrinho, você ter comunidade que te apoia, isso é muito forte quando ele fala do Alcoólicos Anônimos. Você, quando está começando um hábito, por exemplo, uma coisa legal, por exemplo, eu comecei o hábito da meditação há muitos anos atrás. Hoje eu medito há 1.900 dias, todos os dias. E o rastreador de hábito é uma coisa que torna satisfatório. Mas a outra coisa é a comunidade. Você está ali, trocar ideia. Então, aqui eu reforço. A jornada do hábito pode ser a sua comunidade. Quando você estiver mesmo começando um novo hábito, etc., tem mais pessoas ali. Você vai estar num grupo do WhatsApp, você vai estar reunido com pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades que você. Então, isso é uma forma muito inteligente que o Alcoólicos Anônimos encontrou para dar força às pessoas que estão passando, principalmente por essa mudança, que é tão difícil de você abandonar um vício. Então, E ali senso de comunidade eles são torna o muito negócio. rígidos, né? Eles são de uma rigidez absurda ali, né? O Ele até jeito que conta, eles... ele conta isso no livro também, que a Que mulher... foi entendido como a pegada de seita, né? Do preconceito, de como se fosse uma seita e tal. Não, mas Mas também é porque ali eles estão lidando com um vício muito grave, né? Que é o alcoolismo, que destrói, das cara? drogas, que Destrói. destrói totalmente famílias e vidas e tal. Mas a gente consegue projetar isso de forma mais atenuada para os hábitos mais leves ali que a gente quer mudar. A gente também não vai, né, chegar e dar um tiro de bazuca para matar uma barata, né? Com certeza. Que é aquela coisa de, pô, às vezes o hábito é mais simples, né? Então, às vezes você criar um monstro enorme, assim, nossa, então vou ter que fazer para um hábito específico e tal. Isso pode até assustar as pessoas, assim, né? Ontem eu estava assistindo uma palestra do Léo Freiman, psicólogo. Você conhece ele? Conheço. Ele é muito famoso na criação de crianças, e ele trata de famílias, crianças, e ele escreveu o livro da Síndrome do Imperador, de adolescentes ali que acabam ficando muito mimados, e ele falou de uma expressão muito interessante que eu achei legal, até chamei ele para fazer uma live sobre isso também, que ele fala dos dois jeitos de você criar novos hábitos, o estilo conta-gotas e o estilo cachoeira. O conta-gotas é o que você fala de você quer virar um leitor, você começa lendo uma página por dia e bate a meta, vai bater na meta, vai bater na meta. Quando você vê, você já está tão acostumado a bater aquela meta de uma página por dia que você já pode escalar para mais páginas e você não vai
assustar, né, a sua rotina ali, a sua rotina no sentido amplo, né, da vida, do dia a dia e tal. E o outro é o hábito cachoeira, você chegar já atacando em várias frentes, assim, como se fosse uma enxurrada. É você já mudar várias coisas ao mesmo tempo, aquela coisa do já focar nos hábitos angulares mais importantes, já encaixar vários outros hábitos nos hábitos angulares, que é para ir meio que de trator ali, atropelando e fazer aquela mudança de vida. Então, depende, tem hábitos que a gente pode, e momentos na vida que a gente consegue ir mais estilo conta-gotas, e tem momentos mesmo que a gente tem que acionar o turbo, né? Então, na verdade, o que eu fiz foi uma mistura dessas duas coisas. Porque o que eu fiz? Eu criei lá atrás, há 4 anos atrás, copiada do livro Milagre da Manhã, que é um livro super famoso também, um best-seller, que ele monta uma rotina de 6 minutos. Então, eu já peguei 6 comportamentos que eu queria alterar, que é uma cachoeira, né? Você mudar 6 comportamentos, mas de conta-gotas. Eu fazia 1 minuto cada um deles de manhã. Então, eu repetia isso todo dia, vários comportamentos ao mesmo tempo que eu mudava, porém, um pouquinho de cada um deles. Então, eu lia uma página, eu meditava 1 minuto, eu fazia 1 minuto de exercício, eu escrevia 3 frases de gratidão e eu visualizava 3 minutos. 1 minuto, desculpa. Então, e aí tem mais um, qual que era o outro que eu fazia? Putz, agora eu não lembro, cara. Eu acho que era banho gelado, cara. Eu tomava 30 segundos de banho gelado, na verdade. Eu acho que eu fazia isso. Então, eu mudei 6 comportamentos fazer durante 6 minutos. Eu acho bom, funcionou para mim, mas hoje eu faria uma estratégia mais espaçada ao longo do dia. Eu não vejo ruim você tentar mudar várias coisas ao mesmo tempo. O que eu vejo ruim é você dar metas muito superestimadas para você bater no começo. Porque quando você se frustra no começo, você não tem disciplina, você se frustra no começo, é muito difícil de você manter a consistência de continuar aquela atividade. Então, eu prefiro, quando eu estou conversando com a galera, com os alunos, nas mentorias, eu falo, cara, comece com pequenas metas, porque a disciplina é a sua capacidade de se comprometer com algo e terminar. Se você não se comprometer com algo e não terminar, ou se você se compromete e não termina, você não vai desenvolver disciplina. Então, você precisa, no começo, se você for uma pessoa muito indisciplinada... Seria a disciplina do fracasso, né? Você fica... mega disciplinado em não terminar nada. Em nunca terminar nada. Que é o perigo, aliás, né? Vício, a disciplina ao contrário. Qual é? Tipo, o vício é o contrário do hábito. Qual que é o contrário da disciplina? Não é preguiça, né? Eu não sei se o vício é o contrário do hábito, cara. Porque não, tipo, o contrário no sentido do valor final, né? Da essência, porque, assim, do resultado. Qual que é a diferença do vício para o hábito? Assim, rapidamente. O vício, ele te traz prazer no curto prazo e problema no longo prazo. O hábito te traz dificuldade no curto prazo, mas prazer no longo prazo. Porque você vai começar a malhar todo dia. Puta, no começo é difícil, mas no final você vai ter um corpo maneiro e isso vai te dar prazer. O vício te traz, você toma um bolo de chocolate, é ótimo na hora. Mas com a consistência daquilo, você não vai ter saúde e não vai ter o corpo que você quer ter. Então, essa é a diferença, assim. O vício tem um aspecto psicológico, mas do bom comportamento, do bom hábito para o mau hábito, essa é a diferença básica. Então, não sei se e uma coisa que eu quero te perguntar, se você acha que faz sentido, uma coisa que eu faço de manhã, por exemplo. Toco o despertador, 6 horas da manhã, tá na hora de eu acordar. Agora eu tô até botando para 10 para as 6 para poder ter mais tempo de preparar o café da manhã da Zoe e tal. Quando a Zoe tá comigo, eu faço isso. Aí eu acordo, tocou o despertador, já vou direto pegar o celular para desligar o despertador do próprio celular. Uhum. Eu não deixo função soneca, snooze, nada. Eu já acordo uma vez só, e aí eu entro no WhatsApp, porque eu sei que a minha curiosidade vai entrar ali, eu já vou ligar várias, tipo, é como se fosse ligando o disjuntor do meu cérebro ali. Uhum. Então eu uso aquela coisa que eu considero que não é muito boa, de pegar o celular logo no começo da manhã, mas é a minha forma de usar o vício para funcionar como uma forma de ligar o meu cérebro de uma vez que não tem mais volta. Então, mesmo depois que eu vi e fiquei curioso com todas as mensagens do WhatsApp, eu sei que mesmo se eu quiser deitar e dormir, eu não vou conseguir. Então, ali eu já dei um chute no peito ali. Pá, acordei. Então, eu usei ali o negócio como se fosse uma hackeada, meio que dei uma... Como se fosse eu fiz o macete do videogame ali, né?
Eu sujei a canastra. Cara, É boa. Pô, essa é bati com boa. a canastra Eu suja. vou usar essa. Essa é E boa. aí, por exemplo, aí às vezes eu tô com preguiça de malhar, eu chego e falo, pô, vou tomar um pré-treino. Aí eu tomo pré-treino, que é aquele que deixa coceira, você fica coçando. Se você não malhar, vai ficar assim, ó, sabe, coçando, andando de lado pro outro, começar a suar, vai ficar assim, ó. Eu não vou conseguir não malhar, sabe? Então Ó, essas duas canastras sujas, assim, que eu uso no dia a dia, que é pra meio que... São vícios, de certa forma, porque eu sei que são comportamentos que também têm coisas destrutivas no acumulado, médio e longo prazo, mas são coisas que me ajudam a resolver no curto prazo. cara, eu, assim, existe um psicólogo americano também de criança, ele chama David Premack. E ele tem uma frase que diz o seguinte: o comportamento mais provável vai puxar o menos provável. Então, quando você empilha hábitos, se você usar um comportamento que é o mais provável de acontecer para linkar um que é o menos provável de acontecer, você vai conseguir desenvolver o menos provável. Então, o que eu fiz? Eu acho que isso também é meio que sujar a canastra. Quando eu fumava, por exemplo, eu no começo falava assim, cara, eu posso fumar, não tem problema. Mas primeiro eu tenho que ler. Então, eu linkava a recompensa desse... Porque eu não tinha nenhum bom hábito. Eu ia empilhar meu hábito com qual? Eu não fazia nada de bom. Então, eu tinha que pegar o comportamento mais provável, que era fumar, porque eu fumava o dia inteiro, e linkar ele com alguma coisa que fosse positiva, que é o menos provável. Então, só que o mais provável tem que ser a recompensa. Você tem que sempre dar o comportamento mais provável como a recompensa do menos provável. Isso, para mim, funcionou demais. E é a base da estrutura daquilo que a gente fala lá na jornada do hábito. Se você ainda está num momento muito indisciplinado, você está num momento que você não tem realmente bons hábitos, você procura, então, usar esse mau comportamento como sendo a recompensa para você desenvolver algum bom comportamento. Que no longo prazo, você vai desenvolver um bom comportamento e aí você vai ter a disciplina necessária, porque à medida que você vai completando as suas metas, você vai desenvolvendo disciplina, você vai ter a disciplina necessária e a força de vontade liberada para você lutar contra o mau comportamento. Foi no meu caso, foi o que eu fiz e funcionou muito bem. Essa A técnica tem um vida. nome, chama empilhamentos de hábitos. Isso que você faz é empilhamento de hábitos. E às vezes Funciona você muito faz bem. um sanduíche ali, né? Bota um vício no meio do hábito para puxar, né? É É o... porque, como a gente Você viu a falou, técnica do sanduíche de cocô, que é muito usado nessa coisa de coach de corporativo? É o sanduíche de não, cocô. Pô, você vai, pô, você precisa passar ali, dar um esporro, uma bronca no subordinado seu. Aí você chega e fala, olha, eu tô gostando muito aqui, que você tá evoluindo dentro da empresa, está aprendendo bastante, já está se acostumando aqui com a nossa rotina. Mas isso aqui que você fez é uma porcaria, isso aqui, e depois, mas ó, você, não sei, aí depois termina com outra coisa positiva, né? E que o Léo Freiman falou que é para criança, ele fala assim, ó, dá um passeio de helicóptero com teu filho, né? Mentalmente, começa a contar um monte de coisa, olha, o papai foi hoje numa aula, o papai também continua fazendo aula, e tava lá o tio Léo, tava falando ali que criança pequena não pode ficar muito tempo no telefone, e aí, tipo, chega e constrói uma história inteira ali, como se fosse um passeio de helicóptero ali, e depois quase que empurra a criança ali para saltar de paraquedas ali do helicóptero, né? Quer chegar e dar a notícia que, ó, não vai mais ter celular, ver videozinho comendo. Acabou esse negócio. Que é a coisa do. ó, quer ver? Eu vou voltar só aqui que teve um rapaz que falou assim, eu fumava um beck para ir malhar. Eu acho que você deveria fazer ao contrário. Se você quiser usar o vício, então fuma depois de malhar. Te dá essa recompensa. Porque se você fizer antes, você não está se ajudando. Você está Mas só... ele conseguia malhar? Eis a Então, questão. eu já achei E, isso e incrível. malhar bem, porque, por exemplo, eu estava fazendo um hábito novo. Vou dividir com vocês um hábito novo que eu tô fazendo recentemente. Eu esqueci desse detalhe e esqueci de falar aqui nas nossas lives. É o seguinte, eu estou viciado em fone. Eu uso muito vários recursos. Eu uso, tipo, eu fico vendo podcast na velocidade 2, ouvindo audiolivro na velocidade 2. Eu sou viciado em conhecimento e informação. Então eu fico vendo notícia, vou no Twitter ali, vejo um monte de notícia, aí entro no Instagram, vejo o que está acontecendo, em vários tipos de coisa diferentes, desde a fofoca mais inútil até a coisa mais urgente da ciência, do não sei o quê. E aí eu fico ouvindo, entre nisso tudo, eu fico ouvindo vídeo no YouTube no 2x,
ouvindo coisa no Rumble, um monte de coisa no Audible. Então, eu tenho uma tensão com isso também. Até que ponto isso é bom ou é ruim. Mas o fato é, eu sempre ia malhar ouvindo coisas no fone. Raramente músicas. Mas eu ficava sempre ouvindo coisas no fone, malhando. E agora, desde que eu voltei a treinar na academia na Bodytech do Iguatemi, eu passei a não usar fone. Eu tô malhando sem fone. Eu deixo o fone no bolso quando eu tô realmente achando que vai ter um áudio importante, longo. Às vezes o Léo manda uns podcasts pra gente aí, né, Juca? Uns áudios de 4 minutos. Uhum. Aí é ruim ficar ouvindo numa academia assim, porque o WhatsApp até hoje ele não entende, pelo menos no meu telefone, ele não entende que eu tô ouvindo áudio com o celular encostado na orelha, aí fica sempre aquela confusão, ele vai por baixo, aí todo mundo olha, aí você bota aqui na orelha, o negócio fica muito baixo. Então eu uso o fone no bolso, mas eu parei de malhar ouvindo, então eu fico 1 hora treinando na academia, sem fone nenhum. E aí eu fiquei, primeiro, pegando mais pesado, não sei se tem a relação direta, porque realmente eu voltei a malhar na academia, eu estava malhando mais na academia do prédio, que tem aparelhos inferiores, menos peso, menos o estímulo social de pessoas treinando pesado, várias coisas acontecendo. Mas o fato é que eu estou muito feliz assim de ter implementado esse novo hábito de malhar sem fone. E aí até estou fazendo mais amizade na academia, trocando ideia com uma galera que eu não faria se eu tivesse com fone, provavelmente. A pessoa fala com você, fala, aí tira o fone assim, aí a pessoa fica até intimidada, fala, pô, não vou falar com esse maluco de novo. Ninguém vai nem chegar perto de você se já tiver com fone, né? Já vê o branquinho, já sai, né? Mas aí eu tô nessa agora, e eu gostei, cara. Foi estranho no começo, mas agora já virou hábito. Então, o que eu acho importante nessa história, porque uma coisa que as pessoas precisam entender é assim, a força de vontade é um recurso limitado que você tem. Você não tem força de vontade infinita. Se você começar de manhã já lidando com muita coisa que você tem que ter força de vontade para resistir, cara, no final do dia você não vai fazer nada que você tem que fazer porque você gastou a sua força de vontade. Então, por exemplo, no seu caso, que você já tem uma certa disciplina, os seus hábitos já são mais positivos, você com certeza lida com coisas que afetam a sua força de vontade ao longo do dia. Mas como você lida menos com resistir às coisas, você já consegue formar um hábito como esse, por exemplo, com menos dificuldade que alguém que está começando. A minha preocupação é sempre assim, quem está começando e está contando com força de vontade, o Tony Robbins tem essa frase, a gente superestima a nossa força de vontade. A gente acha que a gente vai começar e vai lá e já vai. Não, você não vai. Principalmente se você não trabalhou isso ao longo da sua vida. Então esse é o meu único medo. Cara, você vai começar alguma coisa, comece bem devagar. Não ache que você vai de uma hora para outra ter esse resultado, por exemplo, que você já teve. Porque eu acho que você já tem uma certa disciplina que libera parte da sua força de vontade para lutar contra isso. Porque se era uma coisa que estava muito dentro de você, eu sempre faço tudo de fone, cara, uma pessoa que está muito viciada em fone vai tirar isso de uma hora para outra, eu acho mais difícil. Eu acho que isso acontece com você porque você já tem uma certa disciplina que você cultivou ao longo de uma vida de, só de praticar arte marcial, cara, você já desenvolve muito hábito e controle emocional. E o controle emocional é uma coisa que você precisa, né? Que é disciplina. Que você precisa para liberar a força de vontade. Você não fica gastando muito força de vontade quando você já tem controle emocional. O problema é você lidar quando você não tem muito controle emocional. Que aí aquilo te afeta muito. Então, se você não tivesse muito controle emocional, quando você tirasse o fone, você ia ficar, porra, tá fazendo falta meu fone, caraca, tô malhando aqui, meu irmão. Você fica pensando, ó, se eu sair sem fone é papo de eu voltar para buscar. Olha, tá vendo? Tanto é que você ainda leva ele no bolso, não leva? Não, no bolso, ou eu deixo na mochila lá no como chama? No guarda-volume, sei lá. Então, de certa forma, você tem a força de vontade. Mas a gente se desafia, então, eu não vou levar para academia. Não, mas isso eu não faço porque eu falo, pô, se aconteceu alguma coisa, eu tiver que resolver várias paradas, o fone é muito importante para isso. Tipo, tiver que acontecer alguma coisa, alguém passou mal, eu vou ficar com fone e vou estar livre para resolver várias ligações e tal. Aí eu considero isso uma coisa indispensável de everyday carry, EDC, sabe? Então, para mim, é everyday carry. Eu tenho que ter ali o fone, mas eu não preciso usar ele. Eu posso estar com ele no bolso. Pode. E eu tenho feito muito isso também quando eu tô com a Zoe. Agora, eu tô muito mais focado nessa coisa do tempo de qualidade, assim. Então, eu tenho ficado muito mais presente, assim, quando eu tô com ela. E isso aí tá me ajudando muito também, assim. Foram duas coisas que... Acho que talvez uma coisa tenha puxado a outra, né? Provavelmente essa
essa virada com a Zoe possa ter me motivado também a já, eu já perdi o medo de ficar sem fone. Igual com jejum. Eu lembro que quando eu aprendi a fazer jejum, fazer o jejum intermitente, fazer dieta cetogênica, eu achava que eu ia desmaiar se eu fosse malhar e não comesse antes. Sabe? Aquela Aham. coisa, você vai malhar, come uma banana. Pô, você já tá com glicogênio muscular e hepático lotado, você já tá com o tanque cheio. Aquela banana ali, ou aquela refeição antes do treino, às vezes pode até atrapalhar, porque você vai canalizar todo o sangue ali para o processo digestório, vai dividir ali a atenção ali do teu sistema vascular, cardiovascular, né, com a digestão e vai estar atrapalhando, na verdade, o teu desempenho, vai ter mais chance de passar mal e tal. Então é impressionante como acontece isso. Eu acho que, como você falou, a arte marcial, o exercício físico, esses pequenos sacrifícios do dia a dia, o banho gelado, a banheira de gelo, isso ajuda muito você também, claro, de forma controlada, sem querer dar um passo maior que a perna, Sempre. igual, igual o pessoal que também tá estudando comigo para vencer a timidez, eu falo muito isso, para ir com calma, porque você se traumatiza, né? O trauma ele forma quase como um aqueloide assim no teu cérebro, uma marca muito forte e você precisa criar vários. O Augusto Cury ele fala da janela killer, que é como se fosse uma cicatriz que fica no cérebro, cada trauma que você vive, e depois para você isolar aquilo, é como se você tivesse que criar várias janelas light, de coisas boas, de pequenas conquistas em torno daquilo, para criar quase como se fosse um campo de força ali, né? Quase como entra uma infecção ali no teu corpo e você vai colocando vários glóbulos brancos em volta ali para ir, né, combatendo aquela ameaça externa, assim. É mais ou menos isso que ele fala, eu acho que faz todo sentido no mundo também. Isso aí é justamente o que eu penso para a jornada do hábito. Se você tem um vício, por exemplo, vai minando ele com vários comportamentos positivos, sem precisar tirar ele da sua vida de uma vez só, porque esses vários comportamentos positivos vão te levar a ter mais estrutura, mais disciplina, lidar menos com a necessidade de força de vontade de estar motivado e, eventualmente, você vai se livrar disso. Então, eu acredito demais nesse poder de você ir progredindo devagar. O Tony Robbins tem uma frase que eu gosto demais, assim, que me motivou muito no começo. Ele fala: o ser humano superestima o que ele pode fazer em um dia e subestima o que ele pode fazer em 10 anos. Então, não tenha a vontade, a necessidade de você mudar sua vida radicalmente de uma hora para outra. Essa é a principal causa do que eles chamam de efeito sanfona. Por exemplo, tem um programa na Discovery que eu assistia muito, que era Quilos Mortais. Eles pegavam as pessoas que eram super obesas, colocavam num programa super rígido para ver quantos elas perdiam de quilos. Depois eu vi uma reportagem que a maioria voltava. E às vezes achava mais quilos do que tinha perdido no programa. Porque essas mudanças radicais, galera, é um percentual muito pequeno de pessoas que conseguem sustentar uma mudança muito radical na vida. A paciência. O Diego Viegas, o Ninja, ele tem uma frase que assim: ninguém ganha de um cara paciente. Uma pessoa paciente vai muito longe na vida. Então, comece com pequenas metas, vai devagar. Igual isso que o Nagel falou, eu acho muito bom. Vai minando a coisa, o comportamento negativo. Não tenta do nada mudar a sua vida. Porque às vezes um comportamento negativo é uma muleta que você precisa quando a sua vida ainda não te dá estrutura de suporte. Então você está ali apoiado naquilo. Se você que acontece que é um cara andando de muleta na rua, você chuta a muleta, o cara cai no chão. Então às vezes você está usando aquilo ali para te sustentar. Porque a tua vida ainda não te dá aquele suporte que você olha e fala assim: puta, que legal, tenho aqui bons comportamentos. Pô, então ao invés de fumar, eu vou ler. Mas você não é leitor ainda. Você vai o quê? Você vai chutar o cigarro de uma hora para outra para tentar ler um livro inteiro? Vai ser difícil você manter isso com consistência. Então, eu sou muito fã de Augusto Cury, de pessoas que estimulam a gente aí aos pouquinhos, montando aquilo que a gente quer montar. Não, o Fábio Gurgel foi dar entrevista para minha mãe agora, muito ontem. bom. Foi ontem ou anteontem? Eu tô doido agora. Anteontem. Aí ele falou uma coisa muito interessante também sobre o jiu-jitsu e sobre várias coisas na vida, que é a seguinte: normalmente, o jeito que você vai reagir automaticamente, instintivamente, é justamente o contrário do que você deve fazer. Então, por exemplo, quando você está tomando um mata-leão, né, o cara pega aqui e bota a mão atrás. Aí o que você vai? Você bota a mão tenta puxar a mão daqui, que é a mão que está alavancada pela de trás. Então, aí você não vai ajudar em nada, você vai gastar toda a tua energia numa coisa inútil. E
né? Tem vários movimentos no jiu-jitsu ali que é justamente você criar o hábito de usar, automatizar um comportamento racional no lugar do instinto e da ignorância, do instinto que a ignorância colocou ali, né, para você responder. É muito interessante Não, isso também. e uma coisa que é muito estudada já é que o seu corpo ele tem reações automáticas a estresse, né? Do seu sistema simpático que você não consegue controlar. Então, por exemplo, quando você fica estressado, sua pupila dilata, como você disse, o fluxo de sangue corre para os seus músculos e para as suas extremidades para você poder correr ou lutar. Você tem seu coração acelera, sua respiração fica mais rasa para você poder lutar ou fugir. E uma das coisas que acontece é que quando você se coloca numa situação muito frustrante ou muito estressante, você vai recorrer ao que é automático, porque você perdeu a sua capacidade de raciocínio. Então, quando você está começando a fazer alguma coisa que vai mudar, se aquilo ele te levar ao estresse, você vai recorrer ao que é automático. E normalmente o que é automático para você no começo são os seus comportamentos que você está tentando mudar, justamente como o Fábio Gurgel falou. Então, por exemplo, quando você disse... eu ia falar um negócio que você disse no começo e esqueci. Esqueci agora. Você falou um negócio no começo que eu ia fazer no início. Esqueci, cara. Pô, eu tava mega envolvido aqui, tava esperando você falar. Porra, esqueci agora no final. Ia ser lindo o final. Mas né, cara? Às vezes a gente tem que dar um passo para trás ali, exatamente para examinar melhor a situação, ter calma, não adianta querer fazer tudo de uma vez só. Desculpa, lembrei. Deu uma enrolada. Quando você falou do cigarro, que a pessoa olha uma imagem de desgraça. Estressa ela, né? Coloca ela numa situação de ameaça. Ela olha aquilo. Com certeza o padrão dela vai se fumar. Porque numa situação de estresse ela vai voltar ao padrão automático. Não é só o estado emocional. É que a situação de ameaça estressante vai ativar a sua amígdala, que é o centro de controle de alerta do seu corpo, que vai estimular uma reação de combate ao estresse, que também é uma reação adaptativa do seu corpo, e vai te levar a ter um comportamento automático. Você pensa menos. Seu córtex pré-frontal não fica muito ativado quando você está estressado. Você recorre aos movimentos do seu gânglio basal, que são os automáticos. Era isso que eu queria dizer. Não sei se a galera lembrou de tudo. Não, mandou bem. Salvou aqui. Eu mandei um embromation, aí funcionou também. Foi ótimo. Me deu mas aí, o que a gente está fazendo aqui, né? Qual que é o nosso objetivo agora? O Juca foi estruturando todo esse conhecimento que ele foi acumulando nos últimos tempos. Acho que a nossa amizade foi muito construtiva nesse sentido, né? Porque o Juca, ele tava tipo um tesouro ali. Pô, o cara você chegou a ler 120 livros em um ano, não foi? Foi. E aí, pô, o cara tava ali cheio de informação interessante pra caramba, criando conteúdo ali no trailer de livros e tal, mas de uma forma aleatória, de uma forma não tão profissional, igual a palestra da Paula Abreu. Paula Abreu, falando ali da importância de você criar links e direcionar bem as pessoas ali para o seu conteúdo, para as pessoas mergulharem mais profundamente ali, de forma mais organizada, ali, ajudar a pessoa, né, na jornada dela a pesquisar mais, saber mais e estar junto com você mais profundamente sobre os assuntos que ela tem interesse. E aí a gente se juntou exatamente para isso, né? Eu também estava meio à deriva, que eu estava com o Viva Bem com a timidez, mas eu estava precisando de mais braço, de mais foco mais direcionado assim nos assuntos centrais ali do processo do método Viva Bem com a timidez, para vencer a timidez e se tornar as pessoas melhores comunicadoras e tal. E a gente se juntou nessa pegada da jornada do hábito justamente para o Juca pegar esse conhecimento que ele tem acumulado ali ao longo de todo esse tempo, dele ter estudado muito o assunto dos hábitos. Eu também estudei bastante coisa também desse assunto. E aí o Juca lançou primeiro o e-book, né, que está disponível para todo mundo baixar. É só entrar na jornada do hábito, tá lá no link do perfil. Exatamente. Então você baixa o e-book, aí você vai poder mergulhar muito mais profundo e organizadamente dentro dessa coisa dos gatilhos, dos hábitos, das deixas, né? Como o livro Poder do Hábito coloca. E, ao mesmo tempo, de forma organizada, estruturada. Aqui na live, nosso objetivo é puxar muito mais para a nossa experiência, as outras coisas que a gente foi aprendendo, coisas que são relacionadas e tal, mas fica uma coisa mais solta, mais orgânica, mais natural. Dentro da jornada do hábito, a ideia é colocar tudo de uma forma muito mais organizada. Então, o Juca escreveu o e-book.
E agora o Juca lançou a Masterclass, que é a primeira aula, que é como se fosse os fundamentos ali da Jornada do Hábito, onde a gente vai encaixar os mini cursos ali, que são os pilares dessa construção, dessa casa, desse castelo, que a gente quer construir com vocês aqui, que é justamente o mini curso do Poder do Hábito, Hábitos Atômicos, os 7 hábitos das pessoas altamente Mini eficazes, hábitos, bons e maus mini hábitos, hábitos, todos os livros, cara. Eu só quero falar, todos. eu li todos os livros da Amazon sobre hábito. Todos. Pode me cobrar. Eu li todos. Não, só o Poder do Hábito você já leu quantas vezes, né? 4 E vezes. não só leu, mas leu, ensinou, falou para todo mundo, fez resumo e Cara, eu realmente enfim. acredito nisso. Eu realmente acredito, galera. Assim, eu Não, realmente acredito. também. Quando eu li a primeira vez, eu já me deu aquele momento, nossa, como é que eu não sabia isso antes? Aí eu fui aplicando várias coisas, você vai tirando as escamas aí da frente dos olhos. É como se você, no teu caso, colocasse um óculos ali, né? Tá vendo o mundo ali em high definition, em 12K. Eu acho que o nosso olho humano é 12K, né? Mais ou Não menos, sabia em torno disso. de 12K. Então ali, pô, você bota ali a lente, você consegue enxergar o mundo com muito mais clareza. Então então a gente está em processo de construção ainda, mas muita coisa já está pronta, já está construída. Então siga a Jornada do Hábito, baixe o e-book da Jornada do Hábito e a Masterclass já está disponível também Também já está disponível. para você entrar na turma. E aí a turma já dá direito ao WhatsApp. Quando você entra para baixar o e-book, você já vai direto para o meu WhatsApp. Já. Então você já Tá. vai fazer parte da comunidade da Jornada do Hábito. Já. Então tem todo um processo agora nesse momento de construção. A gente está entendendo que você está participando junto com a gente aí da construção, então você tem várias vantagens ali, né, na parte do investimento e da compra e tal. E aí você vai entrando junto e a gente vai criando várias outras coisas que vão ser adicionadas. São várias novas camadas. E agora também a gente está finalmente se comprometendo a fazer lives semanais. Eu não bati o martelo ainda se a gente pode fazer live toda quinta-feira às 8 da noite, porque eu tô querendo dormir mais cedo. Eu saio da live adrenalizado, eu cara. A gente também, tem que mudar isso. cara. Eu também. Cara. Então eu tô num conflito aqui. O Juca, eu cheguei e falei, pô, preciso de pressão, cara, para produzir mais, pra gente fazer mais live. A Juca, você falou que quer pressão, então, pô, se prepara, que eu vou chegar aqui, meu irmão. Vou chegar igual um bicho aqui, vou chegar rosnando. Falei, pô, vambora. Só que eu ainda não posso bater martelo desse horário, 8 da noite, porque eu acho muito tarde. Tá atrapalhando a minha rotina meus hábitos angulares de acordar cedo, dormir cedo, para acordar cedo bem. Eu quero fazer tipo 18 horas, sabe? Uma coisa assim. Por mim, Que eu tudo acho bem, que é cara. A gente pode mais. combinar isso depois daqui da live, mas assim, por mim também tá tudo bem. Eu adorei aquela que a gente fez de manhã, por exemplo, 7 horas da manhã, foi muito legal também. Eu achei bom também. Eu acho que eu tô preferindo fazer de manhã. Tá bom. Mas então, semana que vem a gente vai bater o martelo. Até semana que vem a gente bate o martelo para qual vai ser nosso horário fixo de live toda semana. Mas você já tá com quantas lives marcadas aí? Né? Então depois, se ele reclamar, tá aqui gravado na live, vai ficar lá. Inclusive, essa live fica gravada aqui no Instagram, vai entrar assim que o editor finalizar no YouTube, na íntegra também, só vai mudar, em vez de ficar vertical, fica horizontal. E a gente vai publicando também vários cortes dessa live no perfil A Jornada do Hábito. Então já vai seguindo aí para você não perder nada. E quais são suas próximas lives, Juca? Cara, então semana que vem eu tenho uma live com a Paula Bruckmüller, que é uma escritora, a gente vai falar sobre mini hábitos. Na outra semana, aí eu tenho na segunda-feira a minha live que eu faço sozinho para quem quiser, que é a live do Viciando em Bons Hábitos, onde eu conto essa experiência que está na Masterclass. Na Masterclass, obviamente, ela está mais organizada, mais ordenada, mas na live de segunda-feira eu abro para perguntas, eu falo bem como é que foi a minha trajetória usando o vício como ponte para fazer uma vida legal. Então eu conto alguns estudos científicos que aconteceram, como que eu baseei as coisas. Depois eu tenho uma com uma professora de yoga que vai falar sobre os hábitos para a gente ter uma vida melhor e como que a gente usa a yoga para poder desenvolver uma vida melhor. Depois eu vou falar com o Franklin, que é um psicólogo do esporte, que ele vai falar quais são os melhores hábitos para você que está tentando evoluir em como que você faz para, por exemplo, em situações de pressão no esporte, você reagir melhor, como que você faz para dormir melhor, se preparar melhor. E toda semana eu faço essa do Viciando em Bons Hábitos. Então, nas próximas 3 semanas aí tem pelo menos 6 lives. E quando a gente bater o martelo com a nossa, são mais 3. Então, são 9 lives aí nas próximas 3 semanas. Maravilha. Vamos com tudo. Vou acompanhar Valeu. todas aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos aqui por estarem acompanhando a live até agora. Obrigado. Então já sai daqui, por favor, já segue a Jornada do Hábito. Viva bem com a timidez, trailer de livros, para você ser
envolvido aqui pelos conhecimentos que a gente está passando adiante, bons hábitos, boas leituras, boas formas de encarar o fortalecimento da linguagem para você se comunicar melhor, de forma mais clara. Modéstia à parte, a gente, né, se coloca aqui também como bons comunicadores aqui, né? A gente já está num nível bem avançado. Então, eu convido vocês a estudarem comigo também lá no Viva Bem com a Timidez, que tem muita coisa legal. E obrigado. Valeu, Juca. Tamo Valeu, cara. junto. Obrigado a todo mundo. Falou, pessoal. Até Valeu, mais. pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu.